Muito obrigado. Boa tarde aqui do Brasil, boa noite, né? Para quem está em outras localidades. Antes, né, de qualquer coisa, me apresentar, né, aqui como um homem, né, branco, de cabelos escuros, uma blusa de fundo branca, florida, e coloquei de pano de fundo aqui, de tela de fundo, a universidade, né, um dos prédios da universidade onde eu trabalho, uma vez que estamos aqui no ambiente virtual, então é uma maneira de eu colocar aqui de onde eu falo também, para aqueles que não podem me ver nesse momento. Então, queria iniciar aqui agradecendo, né, o convite feito pelo Arthur, e em nome dele, né, toda essa equipe, né, que vem organizando esses seminários, esses eventos, e que tem contribuído muito para as discussões, tanto da educação ambiental quanto da educação em ciências. Então, é uma grande honra, né, compor esse seminário com tantos colegas aqui, com tantas ideias. E eu quero pedir licença para compartilhar a minha tela, com algumas lâminas que eu preparei, desde o grupo de estudo e pesquisa em interculturalidade e educação em ciências, que é um grupo de pesquisa do qual eu lidero aqui na universidade, com diversas produções envolvendo a educação ambiental. E o título que eu escolhi hoje tem a ver com esse grupo, o trabalho do nosso grupo, que é a relação entre a educação ambiental e a interculturalidade crítica, entre os saberes, né, das comunidades tradicionais e a ideia de sustentabilidade. Então, a ideia aqui é trazer um pouquinho, né, do qual que é essa relação que a gente vem construindo, né, entre a interculturalidade e a educação ambiental, por que fazer essa conexão, falar um pouquinho sobre como as comunidades tradicionais, como assim são chamadas aqui no Brasil, e a ideia de sustentabilidade nas pesquisas em educação ambiental, tomando como referência uma dissertação de mestrado de uma das membros do grupo, que é a Rejane Leal, e, por fim, trazer algumas ações de ensino e de extensão no sentido de trazer a ideia dos diálogos de saberes entre os saberes afro-ameríndios e as questões ambientais que nos assolam aqui no Brasil. Bom, eu começo problematizando um pouco a própria questão ambiental, né? Os significados e sentidos múltiplos para alguns termos que são mais ou menos estáveis na discussão ambiental. Por exemplo, as palavras biodiversidade, meio ambiente, recursos naturais, né? Dentro de uma perspectiva moderna ocidental, o que nós percebemos é que a biodiversidade está muito atrelada a uma perspectiva da ciência ocidental moderna, né? À tecnologia. E dentro de uma ótica de pensar essa ciência ocidental moderna, pensar ao universalismo do conhecimento produzido numa sociedade de mercado, que tende a transformar a biodiversidade em um produto, em uma commodity, em algo que pode ser vendável, que tem um valor econômico. Dentro dessa mesma lógica, né, que discutimos dentro do campo ambiental, temos alguns significados da ideia de meio ambiente e a disputa entre as ideias de conservação ou de preservação, né? E uma certa ideia, né, do que nós estamos dizendo quando falamos em meio ambiente. Assim como falamos de recursos naturais, em que a palavra exploração dos recursos me parece muito presente, né? E de que maneira esses recursos vão resvalar numa perspectiva de progresso dos Estados-nação. Então, hoje, a disputa pelos recursos naturais ou pela biodiversidade e de que maneira vamos gerir, estar, existir no meio ambiente, compete ao campo da educação ambiental. Mas aí eu lancei a pergunta para esse seminário. Que processos educativos poderiam ser delineados a partir de uma cosmopolítica afro-ameríndia? Por que eu lanço essa pergunta? Porque essa maneira, essa semântica das palavras que eu relatei agora, ela não tem os mesmos sentidos e significados para outros grupos, que geralmente são considerados pré-modernos ou são excluídos da modernidade, como povos do campo, quilombolas,
indígenas e uma série de grupos étnicos e variados aspectos culturais que são historicamente invisibilizados por determinadas características dessa ciência ocidental moderna. Por exemplo, eu coloco aqui a nossa própria localidade geográfica, né? Falaríamos que estamos aqui nesse momento agora no Brasil, que faz parte da América Latina ou da América do Sul, mas, nomeadamente, antes da invasão colonizadora, nós tínhamos a Abya Yala, né? E essa Abya Yala povoada de uma diversidade de povos que consideravam essa relação ambiental muito mais como uma relação humana com a Pachamama, né? O povo Quechua que traz essa perspectiva que vai levar a uma visão filosófica de vida, chamada por esses povos andinos como Buen Vivir, né? E até queria falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Então, problematizando um pouco essas cosmopolíticas, essas cosmologias, a gente vem problematizando um pouco a ideia de sustentabilidade. Se esse seminário questiona o que fazer para um futuro sustentável, a gente tem questionado o que escutar, né, para construir um sentido de sustentabilidade que seja covalente, convergente com o que este planeta suporta, né? Então, por exemplo, só para uma provocação e jogar isso para o debate, nós temos aqui, né, por exemplo, a educação para o desenvolvimento sustentável, algo que vem, né, sendo muito colocado nos eventos, né, vem participando, né, o último agora o Enseñanza de la Ciência em Portugal, fala-se muito da educação, a EDS, né, pautada nas ODS, que são os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Então, são 17 objetivos colocados de uma maneira que são muito importantes enquanto valores civilizatórios ou valores de progresso e de desenvolvimento, né? Então, essa ideia de desenvolvimento, dentro da nossa perspectiva, é que também precisa ser provocada, né? Por exemplo, aqui no Brasil, esse ano foi colocado em prática um projeto de lei de pagamento por serviços ambientais, né, como uma política pública de conservação da biodiversidade e do meio ambiente. Ora, quais os sentidos possíveis por essa ideia de pagamento por serviços ambientais? O que ela atende? Quando a gente fala de educação ambiental, trazendo para a perspectiva intercultural crítica, a gente está questionando até mesmo de quais valores civilizatórios nós estamos falando, né? Então, quer dizer, quando eu falo de uma perspectiva de pensamento afrocentrada ou dos valores civilizatórios afro-brasileiros, eu tenho a circularidade muito mais presente, a oralidade ao invés da escrita, a energia vital ou o axé, a ludicidade, a memória, o cooperativismo, a corporeidade, né? A não separação entre mente e corpo. Como essas relações com o mundo, como essa cosmovisão, como essas cosmogonias, como essa cosmopolítica pode ser considerada na construção de uma ideia que está em disputa, que é a sustentabilidade. Por isso que no Brasil a gente mantém ainda a perspectiva da educação ambiental, né? E coloca em debate com as EDS, e eu até gostaria de ouvir outros colegas. Por quê? Porque a perspectiva de desenvolvimento sustentável guarda uma certa ideia de desenvolvimento que a sustentabilidade precisa questionar. E essa perspectiva, desenvolvida tanto pela Catherine Walsh em sua cosmologia, quanto pelo Acosta, quando traz a sua filosofia do bem viver, traz um fundo, né, na ideia do Sumak Khalsai, que é uma expressão originária da língua Quichua e tem sua perspectiva nos povos andinos, que tem essa perspectiva muito mais da cooperatividade, muito mais da sincronia com os ecossistemas, muito mais de inclusão dos processos de existir, sentir e estar no mundo. Então, essa perspectiva poderia contribuir, de alguma maneira, para que a gente repense qual é o mundo, o planeta que nós queremos, né? De que maneira, nós queremos habitar esse planeta, de que maneira os diálogos com essas outras visões poderiam nos proporcionar outras formas de olhar e desnaturalizar um capitalismo cognitivo globalista que vem se colocando como a única alternativa, né?
Então, a interculturalidade crítica nada mais é do que isso, né? Ações, projetos que refutam estruturas dominantes e ordenamentos da sociedade que racializam, inferiorizam e desumanizam, o que é a matriz ainda presente no colonialismo de poder, segundo a Catherine Walsh, que é uma das referenciais dessa perspectiva. Então, a gente foi investigar, né, em uma das pesquisas do grupo, como é que as comunidades tradicionais estão presentes em pesquisas em educação ambiental. Como é que se articula a ideia de sustentabilidade de comunidades tradicionais a partir de um estudo do tipo Estado da Arte, né, do qual nós participamos. Esse grupo, eu gostaria de divulgar, é um grupo que envolve 8 diferentes instituições públicas no Brasil. USP, Unesp, Unicamp, o FTM, o FPR, o Instituto Federal de São Paulo, a Universidade Federal Fluminense, eu vou esquecer 2 aqui, mas depois vocês podem entrar no site, onde a gente tem, né, toda a nossa compilação dos trabalhos, né, que foram feitos durante esses anos. E qual que é a perspectiva de trabalho deste grupo? Fazer, né, realizar um estado da arte da pesquisa em educação ambiental no Brasil, do que nós chamamos carinhosamente de projeto e-arte, que é aqui uma foto, né, da plataforma, aqui está um QR Code para quem quiser acessar. Esse banco de dados ele é produzido por toda a equipe, né, em uma primeira fase, onde vocês podem encontrar, de 1980 até 2016, nesse momento, todas as teses e dissertações produzidas no Brasil que foram classificadas por esse grupo como teses e dissertações de educação ambiental. Então, ela é uma ferramenta do qual os pesquisadores podem ter filtros, né, para conseguir consultar. Hoje nós temos mais de 4.520 teses e dissertações em educação ambiental nesse banco, e temos aí uma espécie de buscador. Então, se você entrar lá no site, você pode colocar nos campos aqui termos, como, por exemplo, sustentabilidade. E você vai ter todas as teses que foram, de alguma maneira, mencionam no título, resumo ou palavra-chave a palavra sustentabilidade. E foi isso que isso é disponível. E foi isso que a gente produziu ao longo desses anos e que a Rejane Leal utilizou na pesquisa dela. Eu só queria mostrar um dado do nosso grupo geral, o e-arte, né, esse coletivo, que está para ser publicado, é um levantamento de 1980 até 2016 da quantidade de teses e dissertações produzidas. Nós estamos em um momento no Brasil, numa conjuntura muito desfavorável para a produção acadêmica. Os investimentos públicos em pesquisa têm sido paulatinamente diminuídos. E, além disso, os recursos têm sido destinados a determinadas áreas, voltadas ao mercado financeiro, por exemplo, em detrimento de algumas outras pesquisas. Digo isso não aqui nesse dado, mas como um pesquisador brasileiro, que eu acho que precisa se posicionar, né? Então, a importância da academia e da produção acadêmica num momento em que a gente ultrapassa todos os níveis de desmatamento na Amazônia, por exemplo, em que as alterações climáticas promovem fenômenos como aconteceu recentemente em Franco da Rocha, em São Paulo, e agora em Petrópolis, na Alemanha até, né, acontecendo situações em que, então, as pesquisas em educação ambiental precisam de investimento. Nesse gráfico, por exemplo, a gente consegue ver um aumento, né, crescente aí de pesquisas, pelo primeiro mestrado acadêmico, né? E a gente percebe que de 2014 para cá aumenta a quantidade de teses, mas, por outro lado, tem uma diminuição de mestrados. Eu gostaria de ressaltar, e depois a gente pode voltar, né? A Rejane também trata um pouco disso, que até 2012 a gente tem um aumento muito considerado, né? Que a gente teve um governo que, de certa forma, o movimento ambientalista era atuante e a pesquisa em educação ambiental também recebia mais investimento. De 2016, né, 2014, na verdade, né, depois de 2016 para cá, a gente vai tendo um outro cenário político para a questão ambiental muito complicado e que atinge diretamente as pesquisas. Aqui está a Rejane, que produziu, então, a partir do Banco e-arte, uma pesquisa em educação ambiental, analisando os discursos de sustentabilidade e das comunidades tradicionais. Ela caracterizou o contexto de produção das pesquisas
e discutir os sentidos que essas pesquisas, que ela atribuiu a essas pesquisas para esses termos, comunidades tradicionais e sustentabilidade. Eu não vou entrar muito no trabalho, mas é interessante que quando ela joga o prefixo sustente lá no banco de dados, ela percebe um aumento significativo do uso desse termo nas pesquisas. Então, vejam que lá para 2015, 2016, nós temos o maior número de pesquisas em educação ambiental, teses e dissertações que utilizam a palavra sustentabilidade no seu trabalho, tá? E um outro dado que ela traz interessante é que, dentro desse âmbito das pesquisas, a região do Brasil que mais tem trabalhos em que as comunidades tradicionais estão nessa região do Brasil é a região nordeste do Brasil, né? Seguido pela região sul. E é interessante que a região traz, ela interpreta isso de uma maneira interessante, porque no mapa, existe aqui no Brasil o Observatório dos Conflitos Socioambientais, e no mapa dos conflitos socioambientais no Brasil, o Nordeste é o lugar com o maior número de conflitos socioambientais, principalmente ligado à terra, mas não só à terra. Terra barra água, terra barra minérios. Então, eu volto naquela minha lâmina primeira. A disputa não é só pela terra, mas pelos recursos naturais que devem ser explorados, que, em determinado momento, um Estado de uma característica neoliberal transforma, né, essa apropriação dos recursos de uma maneira mais acelerada, transformando isso em dividendos, né, para que esse mercado seja aquecido. Então, essa característica agroexportadora que o Brasil vem mantendo, ela ambientalmente nos leva a uma perspectiva de insustentabilidade, mas mais que isso no trabalho da Rejane, a expulsão das comunidades tradicionais de seus territórios, uma desterritorialização. E quando essas pesquisas vão né, trazer esses termos, a Rejane Leal encontra 3 principais sentidos. Muitas vezes, sustentabilidade e comunidades tradicionais estão ligadas à ideia de território, ou seja, a perspectiva do território que foi apresentada ontem, né, no seminário, ela se faz presente em muitas pesquisas, né, de que é a partir do território, não só como local geográfico, mas onde tem uma comunidade, uma determinada cultura, é que se estabelece uma perspectiva de sustentabilidade. Então, é preciso pensar a sustentabilidade a partir das comunidades tradicionais de determinados territórios. Ou aparecem sentidos relacionados às comunidades tradicionais e o manejo da biodiversidade. Ou seja, a perspectiva de fragmentação entre sociedade e natureza, ser humano e natureza, muito clássica do pensamento ocidental moderno, é questionada nesses trabalhos a partir da ideia de sustentabilidade nas comunidades tradicionais. E, por fim, alguns sentidos em que ela percebe que as comunidades tradicionais são utilizadas como ilustração para processos de gestão que assimilam essas comunidades. E, portanto, consideram a ideia de sustentabilidade mais ou menos como sinônimo de desenvolvimento sustentável, o que é um sentido, às vezes, destoante dos anteriores. Por isso, eu afirmei no início, sustentabilidade ainda como uma ideia em disputa. Então, como ensinar para a sustentabilidade? Que ações na universidade nós temos feito? Queria passar, né, de uma maneira mais rápida, e vocês podem me perguntando depois. Aqui foi uma disciplina na pós-graduação, aqui em Educação, na UFTM, que foi denominada Interculturalidade e Educação Popular, Saberes Afro-Ameríndios Decoloniais. Então, eu propus a disciplina, mas convidei a Samela Sateré Maué, o mestre Pim, da capoeira, que é uma manifestação afro-brasileira, a Tiana, que é uma liderança de um assentamento de luta pela reforma agrária, ligada a um movimento social, o general Bruno, do Terno de Congada, que é uma manifestação também afro-brasileira, que são as Congadas, e a mãe Bia, né, que é liderança, né, do Candomblé, né, que é uma religião também de matriz africana. E eles, junto comigo, planejaram, executaram e avaliaram a disciplina. Tá? Então, diferente de ser objetos, né, do estudo da universidade, foram os sujeitos. Eu tenho 5 minutos aqui para terminar,
e eu vou mostrar somente algumas, né? Vou passar e deixo para o debate, né? Algumas questões que vocês têm. Então, a gente tem desenvolvido, né, um projeto de cooperação internacional no modelo Sul-Sul, né, de parceria hoje, principalmente com a Colômbia e com a África. Nesse momento, a gente tem uma discussão com professores pesquisadores em Angola, no SUMB, na Universidade Catiavala Biula, né, no ICED, e no qual a gente vem trabalhando com as questões ambientais, né, como essa aqui no Rio Cambongo, no município do SUMB. Eu creio que deva ter colegas aqui angolanos que me disseram que fariam a inscrição no evento, porque souberam, né, eu divulguei lá. E a gente está publicando um trabalho, né, agora que vai sair na revista Quest, chamado Ciência e Tradição na Formação de Pesquisadores em Angola, discursos sobre a água. Então, é uma forma da gente trabalhar em conjunto com outros pesquisadores e pesquisadoras do Sul epistemológico, de uma maneira simétrica, na produção de um conhecimento ambiental que estabeleça essa interculturalidade crítica. Assim como o Observatório da Educação para a Biodiversidade, que é uma ação em rede aqui no Brasil, entre a UFAM, que é a Universidade Federal do Amazonas, a UFES, que é a Universidade Federal, aqui está errado, é a Universidade Federal de Sergipe, a UFS só. A UFMA, que é a Universidade Federal do Maranhão, a do Rio Grande do Sul, a de Ouro Preto, Grande Dourados e aqui é o FTM. Lá também nós estamos criando um banco digital, mas com trabalhos feitos por licenciandos nas mais diversas regiões do Brasil. E aí, eles estão criando materiais que são recursos educacionais abertos, que nós temos chamado também carinhosamente de bionarrativas sociais ou as bionas. O que são as bionas? São narrativas feitas por sujeitos desde o seu território, a partir da biodiversidade local, e discutindo um pouco aspectos do ensino, da educação ambiental, do ensino de ciências a partir do seu território. E essas bionas vão ficando disponíveis nesse banco de dados, que vocês podem consultar à vontade a partir daí desse site. Aqui tem o QR Code, também vocês podem acessar, né? Lá vocês também podem procurar por região, as bionas produzidas lá na Amazônia, as bionas produzidas no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso e assim sucessivamente. Foi um projeto financiado pelo CNPq. E eu trabalho numa graduação aqui no Brasil que se chama Licenciatura em Educação do Campo, que é uma perspectiva de graduação que recebe graduandos, né, que moram na zona rural, ou em assentamentos de reforma agrária, ou em comunidades tradicionais. Então, na graduação, eu trabalho com formação de professores que atuarão em escolas do campo, tá? Então, eu não vou falar aqui, né? Tem alguns trabalhos que a gente vem produzindo de como formar professores de ciências que são sujeitos do campo para ensinar de acordo com os preceitos da educação do campo. Então, tem um artigo publicado na Revista Brasileira de Pesquisa, Educação e Ciência sobre isso, com as comunidades geraizeiras do norte de Minas, que vocês podem acessar. E a gente trabalha dentro dessa perspectiva de, a partir do território e do conflito socioambiental, construir caminhos, né, de base agroecológica e que façam frente ao agronegócio, que transforma a biodiversidade em commodity. Então, ouvindo as comunidades tradicionais por meio de pesquisa, ensino e extensão, a gente vem criando redes também mais regionais de produção de alimentos sem veneno, né? De uma produção agroecológica a partir da rede de produtores, que são nossos alunos, mas também aqueles da comunidade onde eles vivem. Só para terminar e passar a devolver a palavra, em síntese, que demandas sociais, né? O grupo GPIC acredita que nós temos que ter em conta para um futuro sustentável. Primeiro, olhar para os territórios, o percurso formativo de professores que considere aspectos da identidade e territórios diversos. Afinal de contas, assumimos que vivemos num universo pluriétnico e multicultural. Segundo, entender que os diálogos de saberes, por exemplo, no caso do ambiental, né, os diálogos possíveis entre conhecimentos ecológicos tradicionais e os conhecimentos ecológicos acadêmicos, e o processo de leitura e escrita na universidade. Como é que a gente propõe, né, esse gênero de escrita? Nós, lá no caso das bionas, estamos indo para o lado mais narrativo, para tentar se aproximar mais da oralidade, de alguma maneira.
e buscar outras pedagogias, né? Então, a gente tem aí a pedagogia da alternância na educação do campo, em que os alunos vêm para a universidade, mas nós, docentes, também vamos para a comunidade para terminar o semestre, tá? Então, há uma série de bibliografias para a gente fazer isso, está aqui um pouco do que o grupo usa, mas ressaltar uma outra pedagogia também que a gente não pode esquecer, que é a pedagogia freiriana, né, que tem que estar presente em tudo que a gente faz, mas que há outros e outras aqui que podem nos iluminar, né, numa perspectiva de um pensamento latino-americano. Por isso, a pergunta, né, de ontem, né, que era isso, né, como é que a gente pode construir, né, outros manifestos, como aquele maravilhoso, né, que as colegas apresentaram ontem, e que considere, né, essas relações com o mundo, e que a gente possa, sim, né, evidenciar e ampliar esses movimentos, como aquele que eu gostei muito, né, de ontem. Muito obrigado pela oportunidade. Esse aqui é um pouco dos nossos canais, dos nossos pontos aí de referência, de encontro, né, para quem quiser nos contactar. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Devolvo a palavra a vocês. Obrigado, Danilo. Engraçado que, sabe o que eu acho muito curioso nas apresentações de ontem e essa sua agora? É que, normalmente, 25 minutos de apresentação, a gente sente o tempo, né? Mas nessas apresentações, a gente não sente o tempo passar, não. Está sendo incrível escutar vocês falando. Eu acho, e assim, engraçado que na sua fala de hoje, eu me lembrei muito da apresentação da Alessandra Bezerra. Tem muita, vocês têm feito trabalhos que tem muita overlapping, tem muita, vocês tratam de temas muito próximos, né? Muito próximos. E eu queria abrir para que as pessoas fizessem perguntas. Eu estou vendo aqui que a Alessandra, de fato, já escreveu aqui no chat, mas eu queria até encorajá-la em particular, né, para ver se ela gostaria de fazer algum comentário, talvez ligando o trabalho dela ao seu, ou se alguém gostaria de fazer alguma pergunta aqui pelo chat, ou se algum palestrante, algum outro panelista de ontem ou de hoje também quisesse abrir a câmera e fazer alguma pergunta. Oi, Helene. Oi, tudo bom? Oi, Danilo, tudo bem? Quanto tempo, não, Danilo? Bom te ver, uma delícia te ouvir, que belíssimo trabalho, muito, muito bacana. Eu fiquei bastante interessada nessa parceria sua, na parceria Sul-Sul. Se você pudesse falar um pouquinho mais sobre os desafios que vocês têm enfrentado, como vocês têm lidado com isso, eu acho interessante quando a gente olha para as tensões, né? Eu acho que comentei isso também ontem. Eu acho que as tensões são motivadoras, né? São motoras da nossa atividade. Eu queria entender um pouquinho melhor, assim, como se deram essas parcerias, quais as tensões que vocês encontram, como que vocês têm enfrentado essas tensões e transformado essas tensões. Se você pudesse relatar um pouco mais, parabéns, muito belo mesmo o seu trabalho. Eu já venho acompanhando há um tempo, mas é muito sempre bom te ouvir. Ô, Alessandra, bom, primeiro que a Alessandra é uma amiga de muito tempo, né? A gente, desde quando fez a FEUSP na pós-graduação, a gente, né, se encontra e eu fiquei muito feliz de te ouvir ontem também. Fiquei feliz de, né, conseguir estar aqui para te ouvir. E é sempre bom, né? Porque a gente fica um tempo sem se ver, a hora que a gente se encontra já tem outras produções e muito bonito o seu trabalho. Obrigado pela pergunta, né? A gente tem feito um trabalho aqui muito engajado para criar essa rede internacional Sul-Sul. E o interessante, Alessandra, é que eu percebi que muitas universidades não têm nenhum plano de internacionalização que esteja nos moldes Sul-Sul. Aqui, por exemplo, quando eu fui participar desse âmbito mais burocrático, a gente teve que construir um documento, porque a gente tinha mais essa coisa da cooperação para transferências de tecnologias, né? Mas não de construção conjunta, simétrica, né? Que tivesse essa prerrogativa. Então, eu estou com alguma experiência, né, de participar um pouco desse processo, e eu acho que é muito interessante receber alunos, né? Então, por exemplo, tem alunos angolanos, moçambicanos, alunas, que vêm fazer parte do seu mestrado, do seu doutorado conosco, e eu, por exemplo, hoje atuo no ICED como professor do mestrado, então eu sempre vou até lá,
ministro minha disciplina, encontro meus orientandos e depois eles também vêm para cá. Então, essa pedagogia da alternância que tem na educação do campo, mais ou menos copiamos ela um pouco para fazer isso no âmbito da pós-graduação e de um modelo de cooperação que possibilite a formação de pesquisadores e pesquisadoras. Então, assim, hoje a gente tem trabalhado com Angola, né? A gente está propondo agora um doutorado em rede, mas atuamos no mestrado. E o mesmo em Moçambique agora. E começamos a envolver outras áreas para fortalecer, né? Então, a gente chamou o pessoal da medicina, chamou o pessoal das engenharias. Então, eu, por exemplo, estou envolvido com o setor de educação, mas a gente ampliou para conseguir ter mais saída, assim, né? Para as coisas que a gente, né, precisa fazer em relação a isso. Então, eu não sei se eu te respondi, mas assim, é uma dedicação no sentido de formação colateral, né? Então, assim, eu considero que quando eu vou lá ministrar uma disciplina, na verdade, eu peço uma licença para uma formação minha, porque lá eu vou também entender uma outra realidade e articular muita coisa, né? Então, tenho aprendido muito com esses nossos irmãos e irmãs lá, né, de África. É um pouco isso que a gente vem fazendo, Alessandro. E aí, o foco do projeto lá, eu tenho trabalhado muito nessa perspectiva. Lá no caso de produzir materiais, e a gente tem trabalhado com a ideia desse open access, né, dos recursos educacionais abertos, na educação aberta, e aí produzindo a partir dos territórios. Então, eu espero um dia poder te apresentar algumas coisas, né? Por exemplo, o pessoal tem feito materiais a partir de um rio local ou a partir de uma determinada ideia de uma comunidade sobre as queimadas, por exemplo. E aí a gente vai fazer um pouco diálogo com a educação ambiental a partir do que a gente vai escutando ali da comunidade, produzindo material. Então, a gente tem feito pesquisas nesse sentido, né? E investindo nessa ideia de leitura escrita, né? Quando está escrevendo, está lendo, mas a partir dessa noção de território, como é que esse processo formativo vai ocorrendo. Falando meio rápido assim, mas é um pouco de alguns focos que a gente vem trabalhando. Obrigado. Não sei se eu te respondi. Danilo, eu queria... Tem alguns comentários aqui no chat que eu vou para ele já, mas eu queria te fazer uma pergunta. O seu trabalho ele é muito focado nessa sua pedagogia da alternância, por exemplo, com professores e alunos que se encontram em escolas rurais. E que, assim, muito provavelmente, né, são pessoas que vivem o mundo rural e questionam sobre os problemas do mundo rural, que alunos e professores das escolas urbanas são menos estimulados a pensar sobre esses problemas, né? Então, que desafio que você vê para trazer essa reflexão sobre questões ambientais para alunos e professores das escolas urbanas, que não veem essas queimadas, não veem a condição de deteriorização dos rios, por exemplo. Como trazer isso de forma mais engajante? Não sei se você tem algum trabalho já com escolas urbanas também, alguma reflexão nesse sentido? Arthur, muito obrigado pela pergunta. Aliás, viu, Arthur, só fazer uma parte aqui, acho que também em público é importante, né? O Arthur foi uns grandes ganhos, né, na minha vida acadêmica e também pessoal, né? Porque eu conheci ele agora na pandemia e é uma pessoa fantástica, que eu venho aprendendo muito com você, viu, Arthur? Obrigado. E eu queria dizer, né, que é isso, assim, né? A gente vem fazendo alguns estudos nesse sentido, porque no Brasil, até o dado que a gente tinha, 8 escolas do campus são fechadas por dia, né? A política pública hoje é de fechamento de escola do campo. E aí elas são transformadas como escolas anexas na zona urbana. E os alunos têm que se deslocar. Ainda que se tivesse transporte de qualidade, mas são ônibus e transporte totalmente despreparados para atender crianças e que vão transformar a vida escolar num inferno, desculpem a palavra, o que vai gerar muita evasão. Então, hoje nós temos esse problema. Por isso que é uma política pública no Brasil que eu acho que ela é inovadora, ela vem de governos anteriores e ela está em ameaça, mas ela é inovadora porque ela forma professores que entendam o contexto de vida do sujeito, né? Eles sabem trazer para essa realidade. Mas por que eu estou dizendo isso?
Porque assim, a gente acaba trabalhando em zona urbana, porque muitas escolas estão sendo deslocadas para a zona urbana. Então, por exemplo, tem muita escola considerada urbana, mas toda a população escolar vive no campo. E ela é tida como escola urbana. Aí você imagina como é. Então, vou chamar assim, tá? De tecnologias educacionais que a gente cria na pedagogia da alternância, ela serve perfeitamente para uma escola urbana. A gente pode pegar um centro, né, como Londres, e eu acho que a gente vem produzindo coisas que serviriam para uma escola aí, né? Quando eu estive na Finlândia, eu percebi que o sistema educacional trazia uma perspectiva cooperativa, uma perspectiva, uma série de valores e tal. E isso a gente já vinha desenvolvendo na educação popular, né, freiriana, aqui já há algum tempo. Então, eu me identifiquei e falei, não, isso aqui não é novo para nós, a gente só precisa ter isso como política pública. Mas a gente já via esse movimento. Então, acho que sim, acho que respondendo a sua pergunta, não estou dizendo que é perfeito, a gente está todo momento repensando como fazer. Mas, por exemplo, eu saio daqui agora do Hub com vocês, eu vou ter aula com os meus alunos, que infelizmente vai ser online. E eu tenho que trabalhar com eles a noção de comunidade. O foco da minha aula seria, se não tivesse na pandemia, eu estar na comunidade com eles. Eu acho que isso muda um pouco a dinâmica. Se não for rural, se for na zona urbana, o que a gente pode fazer dentro dessa realidade? Então, eu acho que respondendo a sua pergunta, sim, eu acho que muita coisa é possível tratar na escola, né, da zona urbana. Ok, eu confesso que enquanto você falava, você me provocou muitos pensamentos aqui, mas eu não vou continuar fazendo perguntas, senão eu vou dominar essa conversa aqui. Eu vou fazer uma pergunta que a Linda fez aqui no chat, e eu suspeito, Linda, que você quer que eu leia, né? Você não vai fazer a pergunta diretamente. Eu vou ler em inglês, tá, Ana? E aí, Linda, would you like to talk to Danilo directly? I mean, it's up to you. Oh, okay, sorry. So I think it's related to the question that Arthur had just asked you about urban schools, but I was interested when you were talking about the idea of Buen Vivir and thinking about how that concept might be introduced or understood in places where maybe connections with land and the community have been kind of degraded over time, thinking about some of the schools that I work in, how that might be used to rebuild those connections with with land and communities. But I think you maybe started answering that in response to Arthur's question. Just to add, Linda, that you also mentioned that you wanted to hear more about the Buen Vivir that Danilo mentioned. So that's if you could say a bit more about what that is, Danilo. Muito obrigado pela pergunta, Linda. Eu queria dizer também que eu gostei bastante da apresentação de vocês e me inspirou muito para que a gente também trabalhe, né, nesse projeto que eu mostrei das bionas, né, das bionarrativas sociais, tem uma semelhança com o manifesto, porque a gente foi em caravana, viajando pelo Brasil, fazendo esses workshops, mas workshop que tinha uma intenção de agregar pessoas em torno das questões ambientais e escrever sobre elas, né? Então, gostaria muito de, em algum momento, que a gente pudesse falar sobre esse projeto também, porque eu acho que tem algo em comum. Mas a sua pergunta também é um presente para mim, porque, assim, a ideia do Buen Vivir é algo próprio do pensamento latino-americano de base indígena, né? Ameríndia. Então, o bem viver, ele não pode ser traduzido para a nossa lógica de viver bem, né? Viver bem, às vezes, para nós, é ter condições de acumular bens, de ter patrimônios, de poder consumir. E a ideia dos povos andinos, nesse caso, não é isso, né? Ela não está fundada na acumulação, no consumo. Ele está associado a uma perspectiva de viver e de sentir e de estar em comunidade. Sem a comunidade, não há como viver, ter essa perspectiva do Sumac Calçai. Então, que conexão que eu vejo?
que conexão que eu vejo? Tem dois autores mexicanos, chamado Toledo e Barrera Bassols, que tem um livro chamado Memória Biocultural. E o que eles defendem é que nós estamos perdendo uma identidade, né? Estamos perdendo aí o senso de comunidade, que é uma das características erosivas da conjuntura atual desse projeto, né, de sociedade neoliberal capitalista que a gente vive. Então, retomar as memórias bioculturais de base comunitária seria uma maneira de resistir, né, nesse planeta, independente da comunidade. Então, em Angola e no Brasil, a gente encontra essa relação, né? Pessoas que, a partir da língua, a partir da sua perspectiva comunitária e de conhecimentos tradicionais que estão ali em amnésia, né, ou separados por algum tempo da realidade dos sujeitos, vão sendo retomados, né, por algumas atividades mediadas pela educação ambiental. Então, eu acho que, por exemplo, o Acosta ou a Catherine Walsh poderia ser uma indicação. Tenho também o Ledesma e Ibanez, que são bolivianos. São obras que eu acho que poderiam ajudar vocês a conectar o buen vivir às práticas educativas, porque ele não é nem só para entender, né? Segundo eles, é uma maneira de sentir pensar, né? Fazendo uma conexão com Orlando Falsborda, que é um colombiano, que é necessário sentir pensar para que a gente consiga construir uma outra perspectiva de lidar, né, com a natureza. Não sei se eu te respondi também, mas te agradeço a pergunta. Eu queria dizer a todos que é um dos nossos objetivos do STEM Education Hub de aproximar pesquisadores do UK e do Brasil. E esse seminário ele mostra, para mim, pelo menos, como que os trabalhos se complementam e precisam uns dos outros. Eu vejo, por exemplo, a gente tem a sorte da Alessandra Bezerra estar conosco por alguns meses no King's, realizando pesquisa em colaboração com colegas nossos do King's, né? E o Danilo e tantos outros que já apresentaram aqui vão apresentar. Eu penso que esse diálogo que a gente está construindo aqui agora, ele é muito frutífero, porque as questões que o Danilo traz, por exemplo, sobre essa questão de que nós temos uma negação, uma exclusão de uma epistemologia que se diz ser, se parece ser, a gente interpreta como sendo mais sustentável, uma epistemologia que olha a natureza, linkando já aqui de volta ao que o Sufian falou ontem, por exemplo, né? Que olha a natureza como um indivíduo, né? Que a gente tem que respeitá-lo, né? Que a gente tem que ter ética na forma como a gente trata com ele. Veja como essas ideias elas se conectam muito bem. E eu espero muito que para o futuro a gente consiga escrever junto, realize pesquisas juntos, que a gente desenvolva uma pedagogia que seja útil para o UK, para o Brasil e para outros lugares também. Fascinante escutar vocês falando. Obrigado. Mas a gente precisa caminhar para a próxima apresentação e claro que vai adicionar ainda mais comida para o pensamento, né? Comida para o pensamento, para que a gente some a essa discussão aqui. Arthur, Oi. só para falar tchau mesmo para vocês e passar, é que alguém perguntou assim, a BNCC enfraquece? Como é uma questão política, só para falar, sim, enfraquece. A BNCC está enfraquecendo a questão ambiental no Brasil. Só para falar isso. A BNCC, Linda, Jenny, Liz e demais pessoas, é a nova base curricular brasileira, tá? Que foi introduzida em 2016, eu acho, não é? Logo depois de que houve uma transição governamental, para usar uma palavra bem conservadora, em 2016, por meios curiosos. Ok, Danilo, muito obrigado. Obrigado por esse fechamento também. Vamos chamar Jennifer Rudd para se juntar a nós.